Itaquá, pessoal. Estamos indo embora. Graças a Deus. Esse, inclusive, já é o maior acidente aéreo de vítimas só nesse ano, né? A primeira tragédia aconteceu com o voo da Voipaz, deixou 62 pessoas, né, vitimadas. O número de mortes em acidentes aumentou 92% agora em 2024 e é o maior dos últimos 10 anos. Graças a Deus, pessoal. Vamos embora para casa, descansar. 23 de dezembro de 2024. A aviação privada lidera os casos e a tragédia de Gramados foi o segundo mais vítimas do ano. Somente em 2024 foram registradas 40 acidentes fatais. O que a gente pode tentar diante desses números e vítimas fatais, né? Porque a gente me parece que esse ano, falando de muitos acidentes aéreos, Veículo pesado na frente, pessoal, e lento, não encosta perto dele. Mantém distância. durante a entrevista coletiva, claro que na hora eles não querem responsabilizar ninguém, mas é preciso que algo seja tomado de providência para que outros eventos não aconteçam. Vai lá, filho de Kenga. Acidentes aéreos. Tá vendo que é curva apertada, é carreta. E ele que ele que tá de carro vem comendo faixa, pessoal, é curva. Ele com o automóvel, ao invés de ele abrir a curva, abrir para fazer a curva, ele vem fechando a curva. É o que eu tô falando, pessoal. Veículo pesado, veículo na subida, pessoal, não encosta nele. Mantenha a distância dele, a distância segura. Tá doido, boi? Buzinando aí pra quê? Será que o outro tá puxando a fila, dormindo? Estrada Água Chata, pessoal. Avenida Juscelino Kubitschek Dutra. Ah, seu Zé, pensou demais, seu Zé. Era pra você ter ido. Era pra você ter ido, seu Zé. Eu tô segurando pra você ir. Pensou demais. O semáforo fecha, eu fico no meio do semáforo parado. Quem pensa não casa não. Cochilou, o cachimbo cai.
Trevo Bom Sucesso, de segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, 17 às 20 horas, pessoal. E sábado das 10 às 14. Mas às vezes não tem outro tipo de transporte, além do impacto nacional ali para as cidades, desse tipo de acidente, né, que abala toda uma comunidade local, todas as famílias envolvidas, acaba trazendo Panela de buraco aí, ó. a mais aí para quem já tem mesmo. Esse negócio aí tava meio estranho, pessoal. Já falaram que foi pneu, agora falaram que foi pedra. Não conseguiu parar e também se chocou contra a carreta. A polícia ainda segue no motorista dessa carreta que fugiu do local sem estar... Segundo o motorista que eu vi na rádio Jovem Pan mesmo hoje de manhã, que o motorista tava com a... A gente tem mais informações dessa tragédia. Que o motorista tava há 2 anos, pessoal, com a habilitação cassada e tava dirigindo Passa uma visão geral para nós há 2 anos. agora, e como segue... Ouvi na Jovem Pan de manhã, eu não sei. Mas segundo que ele estava há 2 anos com a habilitação cassada e estava dirigindo. E que o motorista do caminhão fugiu do local. Vinha vindo, parece que do Ceará, carregado com aquelas pedras lá de granito. Vamos ver. Amanheceram na porta do ML de Belo Horizonte nesta segunda-feira. Os corpos dessas vítimas estão no IML de Belo Horizonte. No primeiro momento foram levados para o IML de Antônio e na sequência levados para Belo Horizonte. Um posto foi montado próximo à academia de polícia para atender exclusivamente as famílias que aguardam a identificação dos corpos. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que ao todo esses 41 corpos deram entrada. 41, pessoal. A grande maioria carbonizados. Destes 41, 11 já foram identificados e 2 estão neste momento em processo de liberação para as famílias. As vítimas, como eu falei, estavam carbonizadas e a identificação é feita por um material genético cedido pelos familiares, que faz com que a demora seja um pouco mais longa, né? Seja prolongada demais. A liberação dos corpos ainda vai sendo feita à medida que as vítimas forem sendo identificadas. Uma funerária contratada pela empresa do ônibus envolvido no acidente levará as vítimas para os destinos informados pelas famílias. As informações são da Entran, empresa de ônibus responsável pelo transporte. Alguns pontos importantes a respeito desse caso eu separei aqui para vocês. 4 pessoas permanecem internadas, 2 já foram liberadas. São os sobreviventes de toda... Rodovia Presidente Dutra, galera. Dessa grande tragédia aqui em Minas Gerais. Inicialmente, as investigações preliminares davam conta de que o pneu do ônibus teria estourado, que esse ônibus teria
perdido o controle e na sequência batido na carreta com um carro de passeio colidindo logo na sequência. A polícia hoje não trabalha tanto com essa possibilidade, trabalha mais com a hipótese do caminhão que vinha em sentido contrário, carregando essa grande pedra de granito, a pedra ter se soltado, na sequência atingido o ônibus e o carro de passeio também colidindo. Curioso nessa história também é o fato de que as 3 testemunhas que estavam no carro terem dito que viram o pneu do ônibus estourar e o ônibus teria tido até um impulso pro alto, né, com esse estouro atingindo o caminhão. De qualquer forma, esse trabalho de perícia vai levar um tempo para concluir o que de fato aconteceu. O motorista do ônibus ele não resistiu e ele morreu, o motorista do ônibus. A família do motorista é natural de Caratinga. Na viagem que teve no acidente, o motorista ele estaria de folga e decidiu trocar com um colega e assumiu essa viagem. Ele deixa 2 filhas, uma de 16 e uma de 8 anos, e não era casado. O motorista do veículo, da carreta, ele está com a habilitação apreendida tem 2 anos. Essa habilitação foi apreendida durante uma fiscalização, durante uma blitz, em virtude dele ter sido reprovado o teste do bafômetro. Esse é outro ponto importante que a gente traz aqui também para o pessoal do Morning Show. O Departamento de Infraestruturas e Transporte, que é o DENIT, afirmou que a BR-116 está em boas condições de trafegabilidade. O trecho do acidente havia um radar com limite de velocidade de 60 km por hora. No entanto, olha só, o aparelho ele foi removido recentemente. Esse é outro ponto interessante de todo esse caso que chama a atenção. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ele se posicionou, afirmou que o governo está totalmente mobilizado para prestar atendimento e suporte às vítimas desse grave acidente. Então, por enquanto, é o que nós temos aqui de panorama dessa tragédia que aconteceu aqui em Minas Gerais. A gente chama a atenção também, Soraya, e aqueles que acompanham o Morning Show, de que as estradas de Minas Gerais são estradas muito complicadas de se dirigir. Falta de investimento, não é complicada não. Geralmente não estão falta de investimento. E que, somado ao fator dos motoristas não terem cuidado, acabam falta de investimento. Neste final de semana. Essa é a realidade. Obrigada, Rodrigo, por tuas informações. Você reparou que ninguém não critica o governo, ninguém não critica a falta de investimento, pessoal? Obrigada por enquanto. Falta de investimento, ninguém não fala isso. A concessão, o leilão de concessão da BR-116, Governador Valadares, até Divisa Alegre, divisa com a Bahia, passando por esse trecho de Teófilo ali, vai ser feito só em dezembro de 2025. Para que daqui um ano? A 251 daqui um ano vai ser feito. Quantas vidas já não se perdeu e quanta mais não vai ter se perder? Não é a rodovia, é falta de investimento. Tem imprudência também, mas é a falta de investimento. Se tivesse investimento, terceira faixa ou pista dupla, nada disso aconteceria. Mas você não vê ninguém falar que o português claro que é a incompetência das autoridades brasileiras que administra, que não investe nas rodovias. É fácil falar. Depois acha um monte de argumento, um monte de narrativa. Porque a rodovia é complicada, porque não sei o que. Não é a rodovia complicada, não. Imprudência tem, mas que tem a falta de investimento, tem também. Você não sabe pra que lado você vai, meu filho? Tá perdido igual azeitona na boca de banguelo? Mosca de padaria. Então, pessoal, não é negócio de... É falta de investimento mesmo.
Aqui o trânsito vai estar mais lento, pessoal, falta porque tá tendo as obras. Então vai estar meio devagar esse... Até passar a Fernão Dias lá, apesar que hoje é segunda-feira também, o trânsito provavelmente vai estar carregado, Marginal Tietê. Mas é a realidade, pessoal. Não é que a gente tá querendo ser melhor que ninguém, não. Pelo e ovo. Português claro tem que ser dito. É falta de investimento, é. Quantas vidas se perdeu e se perde nessas rodovias? Falta de investimento. É igual a 116 no estado da Bahia. 116 no estado da Bahia, 5 prazos de pedágio. Tem lugar que nem acostamento não tem. Você vai falar o que de um negócio desse? Você vai classificar isso como o quê? Se nem tem parte que nem um acostamento não tem. Quanto mais vai ter terceira faixa. Tem lá, mas foi tudo gambiarra que improvisaram. Cadê o investimento? E cadê as autoridades para cobrar? Será que só as autoridades até hoje não viu a situação da BR-116 do estado da Bahia? Estamos referindo ao estado da Bahia, porque lá tem 5 prazos de pedágio, não anda de graça. Além de pagar os impostos da população, os usuários da rodovia, ainda paga o pedágio ainda. São 5 praças de pedágio. Ali em Minas Gerais, quanto tempo não levou depois de Governador Valadares, sentido 3 Rios, BR-040, para fazer, além Paraíba lá, para fazer a concessão. Agora de Governador Valadares até a Divisa Alegre, 1 ano para fazer uma concessão. Só dia 25, tá aí na Itatiaia aí, ó, tem um vídeo que eu gravei aí que eu tava ouvindo. Nesse vídeo eu tava na 135, eu tava aqui em Curvelo, ouvindo a Itatiaia. Dezembro de 2025 que vai fazer a concessão, daqui 1 ano, da BR, o leilão, na verdade, né? Da BR-116 e da BR-251, Ué, há quantos anos não tá necessitando que tem que investir, tem que melhorar, tem que fazer a concessão? Ainda vai programar para daqui 1 ano? Você tá de brincadeira comigo, É chamar a população de trouxa. É o famoso engana-trouxa e tem gente que ainda vai aplaudir ainda. Ó, aí pra você ver. Não, você não vê ninguém falar, criticar o governo, as autoridades, não só o governo federal, estadual, municipal, pela falta de investimento. Você não vê ninguém, não. É só narrativa. E arruma 1001 argumento, imprudência, aí vem no excesso de velocidade, porque não sei o que, mas das rodovias ninguém fala nada, não. A falta de investimento, parece que todo mundo anda de avião, só nós que anda de veículo. Esses que faz o comentário só anda de avião. Por que eles não vêm perguntar, não vêm entrevistar um caminhoneiro, um cidadão que usa o seu veículo para trabalhar todo dia e pega aquelas rodovias de Minas, passou de Minas para lá, pega Minas Nordeste ali, Centro-Oeste, Norte, pega o cidadão que transita todo dia e entrevista ele para ver que você vê que ele fala. Igual lá em Tocantins, na Tocantins, Maranhão, aquela ponte que caiu lá. Eu peguei o bonde andando aí nas redes sociais. Da ponte que caiu, lá tem pessoas desaparecidas. Diz que aquela ponte já tava com defeito já. Mas não, esperou cair, morrer pessoa, agora vão resolver o problema da ponte. Agora o ministro do transporte lá, que é o ministro do cavalo, né? É o ministro lá dos cavalos, desse governo atual, disse que vai lá se reunir com o governador de Maranhão, com o governador não sei do que. A motinha já foi pra caixa prego. Que vai se reunir e e pra resolver o problema, reconstruir mais rápido possível. Mas já não tava com falha, com defeito. Vai deixar cair, matar as pessoas para depois tomar providência. É igual eu tô falando, da BR-116, BR-251. Vai fazer a concessão daqui 1 ano, vai esperar morrer mais quanto para fazer a concessão? Depois da concessão, para começar a ter um investimento aí de terceira faixa, vai mais uns 6 meses. É como se diz, vai ganhar 1 ano e meio aí para ter o investimento. Aí, ó, o viaduto aí, pessoal. O jeito que tá ficando. Concluíram tá vendo, ó? Top da Galáquias, né? Até que tá fluindo bem o trânsito, viu? Até que tá fluindo bem o trânsito. Top, hein?
Então vai esperar, pode contar mais 1 ano e meio, pessoal. Você vai ver alguma obra mesmo de terceira faixa na 251 daqui 1 ano e meio, velho. Quantos mais vidas vai ter que se perder? Como se diz, dinheiro tem, pessoal. Gasta dinheiro pro ralo do lixo, pro esgoto, para não dizer que limpa a bunda com o nosso dinheiro, o dinheiro dos pagadores de imposto. Vamos fazer falar o português claro. Limpa a bunda com o nosso dinheiro. Essa é a realidade. E não investe nas rodovias. Aí depois, quando acontece uma tragédia, aí vem com aqueles brabá, aquelas politicagens que a gente tá acostumado a ouvir aí. Todo ano. A gente tá acostumado a ouvir essas narrativas aí. A pessoa do carro tá falando que o pneu do ônibus estourou, olha pra você ver aí. A prova testemunhal também vale muito. Se vocês estavam lá, as pessoas presenciadas, as pessoas viram o que aconteceu, vale muito aí, colaborado aí com a perícia que vem em seguida. Mano Ferreira, tá conosco? Sim, e um ponto muito importante é que as normas de trânsito, a gente sempre precisa colocá-las como normas de proteção da vida. Muitas vezes a gente proteção da vida. Uma politização inadequada a respeito Eu concordo. da questão, por exemplo, do controle de velocidade das vias. Quando a gente olha os fatores que estão envolvidos nos acidentes de trânsito que causam morte, um dos principais fatores é o excesso de velocidade. Então, os radares que muita gente escutando aí, fala em busca da multa, nos locais adequados, eles são instrumentos de preservação da vida. E a gente não deve politizar ou ficar fazendo populismo com um instrumento que é importante para a preservação da segurança e da vida das pessoas. Esse é um ponto muito importante. Um outro fator muito conectado com as mortes no trânsito tem sido o uso de motocicletas. Muitos dos acidentes que envolvem motoristas em motocicletas. E quando a gente analisa, há um número muito grande de motoristas de motos que andam sem habilitação. E aí, na minha visão, sem habilitação, sem capacete, é essencial que a gente precisa pensar em como democratizar o acesso à habilitação. Porque muitas vezes o valor proibitivo da habilitação faz com que pessoas utilizem motos sem o devido treinamento, sem a habilitação. E a fiscalização sobre as motos ainda é muito precária nesse sentido. Então é importante que a gente tente fazer uma regulamentação que, no lugar de pensar no mundo perfeito, pense no mundo real, entenda que a consequência de fazer com que o processo seja muito caro é ter muitos motoristas dirigindo sem terem passado pela habilitação. Olha o perigo, pessoal, aí. Da direção defensiva. Então, na minha visão, um elemento importante para além dos pontos que já foram trazidos. Você viu o perigo aí, pessoal? De a gente ter uma manutenção viária, sinalização adequada nas rodovias, é também a gente pensar... Duplicação, terceira faixa. Diminuir o valor da habilitação de motociclistas para que a gente tenha motoristas mais educados no trânsito. Essa é uma questão boa, Manu, sobre a questão da motos na estrada. Inclusive tem uma discussão muito grande que está... Habilitação não vai fazer educação, né? Não, hein? E veio por conta de várias empresas concessionárias de rodovia
que elas não querem, por exemplo, que as rodovias sejam utilizadas por motos de baixa cilindrada, né? Até 125 cilindradas, uma rodovia de 80 km por hora, por exemplo, é muito propícia a moto causar um acidente, né? E ser vítima de acidente. Então, assim, então é uma discussão muito grande que está sendo travada na Câmara dos Deputados, em várias arenas de debate, né, institucionais, exatamente de modo a permitir o uso de motos somente para aquelas motos com mais altas cilindradas. É uma questão que tem que ser debatida, assim. Apesar do que no Brasil, a gente sabe, o Brasil é um país pobre. Tem que investir nas rodovias, pronto. As pessoas, por exemplo, Tem que parar com esse narrativo aí, ué. cilindrada que não pode ir e vir, né? Você, de certa forma, está aumentando o elitismo do uso das estradas. Absurdo, né? Mas é uma discussão, né, que está sendo travada. E eu acho que é adequado também. E a gente tem que avançar nessa discussão. Facilitar. Mas tá falando uma coisa aí, não sei. Investir em rodovia, terceira faixa, duplicação, acabou, pessoal. Não importa a potência da moto. O direito à habilitação. a Se pessoas ela de baixa tiver- renda, mas com uma qualificação que ajude a aumentar a consciência sobre direção Se da ela polícia, tiver- por exemplo, do que a solução de simplesmente proibir, porque a gente sabe que as pessoas precisam se locomover e as pessoas de baixa renda vão acabar dando o jeito que tem. Muitas vezes o jeito que tem é uma moto de baixa cilindrada. Então, na minha visão, a proibição seria uma solução errada, porque a gente marginalizar essas pessoas e acabar mantendo a direção sem segurança. Então, é melhor a gente abaixar o preço e abaixar o nível de regulamentação para ter uma regulamentação mais realista, porque é melhor ter o motorista habilitado e certificado por órgãos de segurança com uma educação defensiva, com qualificação, do que fazer de conta que a gente vai ter as normas perfeitas e super exigentes num país que tem baixa renda e as pessoas vão acabar indo à margem da lei, ficando muito mais expostas à insegurança. Não, mas aí você vai separar as pessoas, né? A pessoa compra uma motinha 120 cilindradas, ela consegue perfeitamente pegar uma estrada, andar no limite, que é 110, 120, o caminhão pode dar até 90, a moto consegue fazer isso. Agora você vai tirar essas pessoas de pegar uma estrada. Não tô falando você, eu tô falando que esse projeto que tá lá em Brasília, eu sou totalmente contra. A pessoa comprou uma moto, ela tá lá com... Tem que investir na rodovia, ué. Ela tá em perfeito uso, ela pode Não usar. paga os impostos? Eu acho que eu não vejo problema nenhum. Aliás, em estrada, eu viajo muito pro interior do estado de São Paulo, a gente vê poucas motos com baixa cilindrada. O que a gente vê são as speed passando a 200, 250 km por hora. Né? Então vamos ser justos aqui, a gente vai mais uma vez penalizar o pobre. Deixa eu fazer só. Você quer falar de Tem mais do que isso. Tem que investir nas rodovias. Em São Paulo, que vê as motos serpenteando no meio do trânsito, com o direito de dividir a faixa com automóveis, muitas vezes duas motos, uma de cada lado do automóvel dividindo essa faixa. Isso pode. E aí nós vamos achar que vamos melhorar a segurança no trânsito pedindo a cilindrada abaixo de 125? Claro que não. Só trazer a informação de que, segundo a CNT, Minas Gerais é o estado com o maior número de mortes em rodovias. Foram 628 entre janeiro e outubro deste ano e 12,5% do total em todo o estado do país. E ainda neste domingo, no Tocantins, 2 pessoas morreram e outras 10 ainda seguem desaparecidas depois do desabamento de uma ponte. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque nessa segunda-feira, foi publicado no Diário Oficial da União o indulto de Natal. Esse indulto é um perdão da pena para algumas penalidades que atendam os critérios tanto do Ministério da Justiça e também do presidente Lula. A exemplo do ano passado, excluiu o perdão aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E, além disso, o decreto mantém o veto ao indulto para condenados por crimes hediondos, tortura, terrorismo, racismo, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Dinheiro na cueca. Violência contra a mulher, crianças e também adolescentes. Vai escutando. Eu queria, só para a gente começar esse debate, se você pudesse explicar para a gente, para nossa audiência também, a diferença desse indulto de Natal e tem também a questão da saidinha, de Natal, que são coisas diferentes e que também começam nessa segunda-feira. Não, são coisas completamente diferentes. Indulto é uma prerrogativa que o presidente da República tem, né? E, na verdade, o termo natalino é algo que foi colocado porque, normalmente, tradicionalmente, o presidente faz o indulto em dezembro, na época de Natal. Mas o Itamar Franco, por exemplo, fez o indulto dele em outubro. O Michel Temer, por exemplo, decidiu não fazer o indulto, quando ele foi presidente da República. E o indulto nada mais é
do que o perdão, né, a clemência que o presidente da República faz, né, por meio de uma política criminal para tirar do sistema penitenciário aquelas pessoas que não fazem e não têm condição de gerar dano na sociedade, né? Então são aquelas pessoas com mais idade, são aquelas pessoas que cometeram crimes culposos, não crimes... A galera do amor. Contra a vida. Há uma lei que limita o poder de cometer, de ser beneficiado com o indulto aquelas pessoas que cometeram crime hediondo, né, de tráfico de drogas. Então, o limite de prerrogativa do presidente da República de dar o indulto é muito limitada e tem que ser dado naquelas situações bem específicas pela lei. Já a saída temporária, né, é algo que o Paulo bate no peito aqui, contrário a ser temporária, é uma política de ressocialização do preso que visa a saída temporária em determinadas épocas do ano, né, dentre elas o Natal. O preso sai, né, depois de cumprir determinados requisitos legais e depois ele retorna à prisão, né? É uma forma... Sai, toma uma cervejinha e volta depois, né? Visitar novamente Hein? sua família. Pessoal, nós já vamos finalizar esse vídeo aí. Pais, né? Nós volta aí. E a partir daí voltar... Pra nós ver o debate aí. Legal ouvir as opiniões. Como é o indulto da natalino. Já estava A saidinha o cara vai roubar, vai matar, vai estuprar. Eu sou contra mesmo. Cometeu crime, vai ficar preso, enjaulado. O problema é dele. Ele cometeu o crime, o problema é dele. Fica preso. Vai saidinha pra quê? Quer passar o Natal revendo coisas com os seus pais? Não cometa crime. Vai trabalhar. Nós aprovamos o Congresso Nacional e muita gente questiona. Mas por que não acabou? Tem um princípio constitucional que diz que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Então, aqueles que já estavam encarcerados, já foram julgados, já foram condenados, já têm direito à saidinha, a lei não pode retroagir. Mas dali para frente, da aprovação no Congresso Nacional pelos deputados e senadores, que, aliás, foi vetado pelo presidente, depois nós derrubamos esse veto, aí não vai ter mais esse direito. E é muito justo. Quem tem que ter direito é cidadão do bem, não é vagabundo não. Se o cara mata, rouba, estupra, ele tem mais é que ficar enjaulado mesmo, preso mesmo. Aí você fala assim, não, ele tem que se ressocializar. Olha, muitos saem para roubar e para matar, para estuprar e para cumprir missão do crime organizado. Se uma pessoa de bem perder a vida, já não valeu a pena. As pessoas têm livre-arbítrio, ninguém mandou ela roubar. Ninguém colocou uma arma na cabeça, falou assim, ó, vai roubar para mim lá. Não, ele quis fazer isso, então ele que arque com as suas consequências. Eu penso assim, eu sempre vou pender pro lado da vítima, eu sempre vou pender pro lado do cidadão do bem. Não gosto de bandido, eu quero que o bandido se estrepe. E tem, na sua avaliação, sentido o indulto de Natal? Olha, é uma prerrogativa do presidente da República. Ele vai dar o indulto, o perdão, como o PP falou, de acordo com o que ele achar melhor, o viés político, ideológico. Tanto é que ele não vai dar para os crimes, com o crime. Eu ia fazer essa pergunta. Você acha que foi de forma proposital essa escolha? Eu acho que todos os presidentes eles acabam levando para o lado pessoal. Né? Não tem como você fugir disso daí. Ele vai levar para o viés político e ideológico dele. Né? Então, mas é um direito dele. Ele não está fazendo nada de errado. É um direito dele. Gostando ou não do presidente da República, a gente tem que aceitar. É um direito, é uma prerrogativa dele. E ele faz o que ele achar melhor. Diogo. Eu acho que o presidente Lula deu um tiro no pé com essa história do indulto, porque, minha impressão, ele quis politizar o assunto e chamar a atenção para o fato de que ele não vai dar indulto para aqueles que sejam da oposição. Nós já volta aí, pessoal.